Continuando aqui, era só para ver se estava gravando mesmo, porque às vezes o aplicativo não grava. Bom, nessa primeira imagem aqui, nós temos conflitos no Oriente Médio. Você está vendo uma criança sentada em cima de alguma casa ou de algum prédio que foi quebrado, e embaixo você tem alguns militares. Esse é o cenário do Oriente Médio nessa imagem, porque é uma região que ela é marcada por conflitos militares, tá? Esses conflitos militares são infinitos. Você tem conflitos militares por território, por religião, por conflitos mesmo. Às vezes alguma pessoa ultrapassa, né, o que ela seria permitida para ultrapassar, enfim. É uma região que tem bastante conflitos, então o Oriente Médio ele é marcado por conflitos militares, tá? Tanto que nessa primeira imagem você vê que tem uma criança e no solo você tem os militares, enfim, é uma região marcada bastante por esses conflitos militares, tá? Nessa imagem abaixo nós temos o título A Criação do Estado de Israel. Por quê? O assunto conflitos no Oriente Médio, ele é um assunto muito grande, então ele tem blocos de assuntos. O primeiro bloco que nós vamos trabalhar hoje é a criação do Estado de Israel, tá? Tá vendo que tem essa bandeirinha aí com essa estrela, é uma estrela israelita. Então, como conflitos no Oriente Médio tem blocos de conteúdos, tem blocos de assuntos, nós vamos trabalhar bloco por bloco. O bloco de hoje é sobre a criação do Estado de Israel, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos entender um pouquinho sobre essa criação do Estado de Israel. Bom, para a gente entender sobre essa criação do Estado de Israel, nós temos que ter uma memória e um conhecimento histórico a respeito da perseguição dos judeus, tá? Olha só que interessante, a criação do Estado de Israel. Primeiro ponto, a ideia de criação de uma pátria judaica existia desde o século XIX, ou seja, no século XIX, mais ou menos ali por volta de 1946, 1945, Israel queria um Estado só para ele. Israel não, os judeus queriam um Estado só para ele. Por quê? Porque os judeus já viviam assim, separados, sem uma nação, sem poder pertencer verdadeiramente a uma nação, desde lá dos conflitos com os romanos. Então é uma coisa bem antiga, então é história antiga isso. Então, esse conflito com os judeus, ele faz com que os judeus fiquem sem um local fixo, faz com que os judeus fiquem sem uma nação, sem uma pátria. Então, o desejo dos judeus era de ter um Estado, tá? Então, a ideia de criação para esses judeus, a ideia de criação de uma pátria para esses judeus, ela vem desde o século XIX com uma força maior, tá? A derrota dos judeus entre os romanos deu início a um período de anos de perseguição. Então, os judeus sofreram perseguição por muitos anos e acabou que com essa perseguição os judeus foram se dispersando, eles foram cada um tomando um rumo. E com esses conflitos você tem mortes em massa desses judeus, você tem uma desvalorização desse povo, tá? Os judeus eles foram obrigados a vestirem roupas que eram características. Então, por exemplo, determinada roupa somente os judeus vestiam. Por quê? Para diferenciá-los do resto da população. Então, olha só o preconceito já em torno disso. Imagina, você é um povo que entrou em conflito com Roma e aí você perdeu. Com isso, você passou a ser perseguido. Com isso, também a sua população, que antes era uma população muito unida, passou a ser uma população muito dispersa. Cada um foi para um lado. E com isso, você também tem muitas mortes dos judeus, perseguições. Você também tem um tratamento cruel com esses judeus, a ponto de colocá-los usando roupas específicas que separariam eles do resto da população. Então, tal roupa seria característica do povo judeu. Outro ponto importante também, eles também eram proibidos de ter uma propriedade em nome próprio na Europa cristã. Então, no continente europeu inteiro, os judeus eram proibidos de ter uma propriedade no nome deles. Então, por exemplo, se a casa que você mora pertence aos seus pais e os seus pais fossem judeus e você morasse no território europeu cristão, essa casa não poderia ser dos seus pais.
só pelo fato deles serem judeus, tá? Continuando aqui. O fato de não poderem possuir residência própria na Europa cristã os tornaram comerciantes e financistas. Por quê? Eles precisavam sobreviver de algum modo, né? E quando você tem esse comércio ali na Idade Média, passando para a Idade Moderna, você tem pessoas que elas rodam pelo mundo inteiro para efetuar os seus comércios, né? Então, acaba que os judeus acabam adquirindo essas características de comerciantes e financistas, tá? Com tudo isso, o povo judeu desenvolveu uma forte comunhão, uma forte união. Por quê? Porque desde lá do conflito com Roma, os judeus perderam, passaram a ser perseguidos, eles ficaram dispersos, cada um tomou seu rumo e acabaram sofrendo muito com isso. Teve um período onde os judeus usavam roupas específicas só para eles. Então, com tudo isso, os judeus voltaram a se tornarem unidos. Isso é super importante para a cultura judaica. Por quê? Porque eles conseguem manter as tradições. E nós sabemos que os judeus eles têm muitas tradições, tá? Por quê? Por que eles precisavam ter um grupo? Por que eles precisavam se unir? Porque eles precisavam estar juntos para passar por tudo isso, tá? Continuando aqui, essa união entre os judeus os fizeram ter uma força presente entre a Europa. Então, por exemplo, quando esses judeus começaram a se unir em grupo, começaram a formar os seus grupos, voltaram a ter essa união, essa comunhão, eles passaram a ficarem mais fortes dentro da Europa, tá? Essa união deu início a um movimento sionista. O que é esse movimento sionista, gente? A principal finalidade desse movimento sionista é criar um Estado judaico. Por quê? Porque os judeus até então não tinham um Estado para chamar deles, não tinha uma região que seria uma região judaica legalizada, onde eles estariam mais seguros ali. Então, com essa união, eles pensaram, bom, a gente precisa ter um Estado só nosso. Então nasce o movimento sionista, que é um movimento que tem uma finalidade de ter um Estado judaico. De preferência, esse Estado judaico deveria ser na Israel bíblica, tá? Não poderia ser em qualquer lugar, não. De preferência, na Israel bíblica, que era chamada de Sion. A Israel bíblica era chamada de Sion, por isso o movimento sionista. Por quê? Porque eles queriam um Estado judeu legalizado e de preferência na Israel bíblica, tá? Nós temos uma figura importante para esse movimento sionista, que é o jornalista Theodor, que ele dizia o quê? Dizia que o território dos judeus, dizia que o território que os judeus queriam ocupar em Israel era um território vazio. Só que, gente, esse território que os judeus queriam ocupar em Israel já era povoado pelos palestinos. Então você tinha a população palestina morando naquele território, vivendo naquele território. Só que para Theodor, esse jornalista, essa região era vazia. Por quê? Porque ele não considerava aquele povo como um povo, tá? E aí nasce, obviamente, um conflito. Então ele considera um território vazio, sendo que esse território já é povoado. A Palestina já tinha um povo que vivia lá, eram os palestinos, porém Theodor não os considerava como um povo, tá? Theodor foi o criador do movimento sionista, que era um movimento de expulsão dos palestinos. Então você tem esse movimento sionista, que é um movimento em prol dos judeus terem um Estado legalizado só para que eles pudessem viver na sua própria cultura de uma maneira segura. E também esse movimento sionista é um movimento de expulsão desses palestinos daquele território. Ele pensa assim, bom, esse território aí, esse território de Israel bíblico tem que ser dos judeus. Então, quem mora aí não é considerado povo, porque o único povo que vai morar aí, que vai ser considerado como povo, vai ser o povo judeu. Então, com isso nasce um conflito, tá? Lembrando, gente, que esses palestinos, a maioria dos palestinos são cristãos, muçulmanos e árabes, tá? Continuando aqui sobre a criação do Estado de Israel, a intolerância resultou em diversos conflitos. Por quê? Porque os judeus queriam um território só para eles.
Teodoro não considerava os palestinos como uma população, como um povo, tá? E isso gera já um conflito. A intolerância resultou em diversos conflitos, com a formação de grupos militares de ambos os lados. Então, o lado judeu e o lado palestino montaram exércitos para conflitarem entre si para ver quem é que ia ficar com aquela região. Em 1947, a ONU, Organizações das Nações Unidas, propôs a criação de 2 estados. Então ela falou assim, gente, peraí, vamos parar um pouco com a discussão, com as guerras entre vocês e vamos dividir essa região de Israel em 2. Parte fica com os judeus e parte fica com os palestinos. Só que, gente, os palestinos falaram assim, não, a gente não quer dividir esse território. Por quê? Porque os judeus nem nos consideram como povos, né? Então, essa proposta da ONU acabou que não funcionou. Então, em 1948, os palestinos entraram em um acordo, não entraram em um acordo, e isso levou a uma guerra. Então, você tem a ONU propondo a criação de 2 estados para que aquele conflito acabasse. E aí, em 1948, os palestinos falam que não querem dividir o território, querem um território só para eles e começa então uma guerra. Mas aí vem um questionamento que eu pergunto para vocês. Se lá desde o início da aula eu estou falando que os judeus queriam um lugar só para eles, o título do nosso slide é a criação do Estado de Israel, como será que ficou esse conflito? Será que realmente os judeus conseguiram um Estado só para eles? Será que os palestinos ganharam dos judeus nesse confronto? Mas então, o Estado de Israel foi ou não foi criado? Bom, isso nós vamos saber na próxima aula. É o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo da aula de hoje. Peguem esse slide que eu vou deixar disponível, façam anotações de vocês, anotem no caderno, tirem uma foto quando vocês terminarem e postem na plataforma para poder contar como nota de participação, tá bom, gente? Obrigada e tchau!